Bem-vindo ao nosso treino de questões da Banca CESP-Sebrasp. Neste vídeo, você vai responder 30 questões de certo ou errado sobre contabilidade pública. Pense com calma e veja quantas você acerta. Questão de número 1. Julgue o item subsequente. De acordo com as normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público, o Manual de Contabilidade aplicada ao setor público, 11ª edição, a Lei de Responsabilidade Fiscal e a Lei nº 4.320 de 1964. Considere que um governo estadual destine dotações orçamentárias para a aquisição de um edifício já construído, a fim de instalar novas secretarias, e para o aumento da sua participação acionária em um banco estatal existente, sem que essa operação resulte em ampliação do capital social do banco. Nessa situação, as referidas dotações devem ser classificadas como inversões financeiras. E aí? A afirmativa está certa ou errada? A questão está correta. De acordo com o artigo 12, parágrafo 5º, da Lei nº 4.320 de 1964, as inversões financeiras compreendem a aquisição de imóveis ou de bens de capital já em utilização, a aquisição de títulos representativos do capital de empresas ou entidades já constituídas, quando a operação não importe aumento de capital, e a constituição ou aumento de capital de entidades ou empresas que visem a objetivos comerciais ou financeiros, inclusive operações bancárias ou de seguros. Questão de número 2. Com base na estrutura conceitual para elaboração e divulgação de relatório contábil financeiro, CPC 00, revisão 2, julgue o item subsequente. A relevância da informação contábil está associada à sua capacidade de influenciar as decisões econômicas de seus usuários. E aí? Certo ou errado? A afirmativa está correta. O trecho do CPC 00, revisão 2, capítulo 2, itens 2.6 a 2.8, confirma perfeitamente a resposta. Relevância está associada à capacidade da informação financeira de fazer diferença nas decisões dos usuários. Essa capacidade decorre do valor preditivo, que ajuda a prever resultados futuros, ou do valor confirmatório, que ajuda a confirmar ou corrigir avaliações anteriores, ou ambos. Questão de número 3. Com base na estrutura conceitual para elaboração e divulgação de relatório contábil financeiro, CPC 00 revisão 2, julgue o item subsequente. A relevância e a compreensibilidade são as características fundamentais da informação contábil. E aí? Certo ou errado? A afirmativa está incorreta. Segundo o CPC 00, revisão 2, capítulo 2, características qualitativas da informação financeira útil e as características qualitativas fundamentais da informação contábil, são duas. Relevância, a capacidade de influenciar decisões econômicas dos usuários, por meio do valor preditivo e confirmatório. E representação fidedigna, informação completa, neutra e livre de erros significativos. Questão de número 4. Acerca do orçamento público no Brasil, julgue o item a seguir. Os créditos adicionais extraordinários não exigem a identificação da origem dos recursos utilizados. Certo ou errado? A afirmativa está correta. Segundo a Lei nº 4.320, de 1964, os créditos extraordinários não dependem de indicação de recursos correspondentes, podendo ser abertos a qualquer tempo, para atender a despesas urgentes e imprevistas, como as resultantes de guerra, comoção interna ou calamidade pública. Apenas os créditos suplementares e especiais exigem a existência de recursos para sua abertura. Questão de número 5. Acerca do orçamento público no Brasil, julgue o item a seguir. Créditos adicionais suplementares incorporam-se ao orçamento, modificando o montante da dotação orçamentária já autorizada, enquanto créditos adicionais especiais e extraordinários, por sua natureza, estão impossibilitados de inclusão no orçamento. Certo ou errado? A segunda parte da afirmativa está errada. Os créditos especiais e extraordinários são incluídos no orçamento após a abertura, pelos mesmos mecanismos legais.
De acordo com a Lei nº 4.320, de 1964, artigo 41, os créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto executivo. Questão de número 6. Julgue o próximo item acerca do plano de contas aplicado ao setor público e das demonstrações contábeis das entidades do setor público. Por exigência legal, o balanço patrimonial deve contemplar a segregação das contas de ativo em dois grupos, financeiro e permanente, em função da dependência ou não de autorização legislativa ou orçamentária para a realização dos itens que o compõem. Certo ou errado? A assertiva está correta, pois expressa exatamente o critério de segregação entre os grupos do ativo, conforme a Lei nº 4.320, de 1964, e o Manual de Contabilidade aplicada ao setor público. Questão de número 7. Julgue o próximo item acerca do plano de contas aplicado ao setor público e das demonstrações contábeis das entidades do setor público. Apenas as movimentações financeiras de entradas e saídas que impactem a conta caixa devem ser objeto de evidenciação no balanço financeiro. Certo ou errado? O item está errado, pois, de acordo com a Lei nº 4.320, de 1964, o balanço financeiro evidencia todas as movimentações financeiras, orçamentárias e extra-orçamentárias, e não somente aquelas que impactam a conta caixa. Questão de número 8. A respeito do tratamento contábil, aplicável a impostos e contribuições no setor público, julgue o item a seguir. Imposto é uma transação sem contraprestação que proporciona variação patrimonial aumentativa para entes da federação, cujo reconhecimento contábil ocorrerá apenas quando a receita tiver alcançado o estágio da arrecadação. Certo ou errado? A questão está errada, pois, segundo o artigo 16 do Código Tributário Nacional, o crédito tributário decorre do lançamento, e sua constituição não depende do recebimento do tributo em espécie. Questão de número 9. A respeito do tratamento contábil aplicável a impostos e contribuições no setor público, julgue o item a seguir. O recebimento antecipado de tributos por entes da federação deve ser reconhecido contabilmente a débito de caixa e a crédito de uma conta de passivo. Certo ou errado? A afirmativa está correta. De acordo com a Contabilidade Pública e o Manual de Contabilidade aplicado ao setor público, 11ª edição, o recebimento antecipado de tributos, como impostos pagos antes do vencimento ou retenções na fonte, não representa receita do exercício de forma imediata, pois o ente público ainda não adquiriu o direito de consumir ou utilizar esses recursos. Portanto, contabilmente, esse valor é registrado como passivo, uma obrigação do ente público de prestar contas ou entregar o serviço ou benefício correspondente. Questão de número 10. A respeito do tratamento contábil, aplicável a impostos e contribuições no setor público, julgue o item a seguir. Os créditos tributários a receber estão sujeitos a ajustes para perdas de créditos, os quais provocarão o reconhecimento contábil de uma variação patrimonial diminutiva, cuja contrapartida será uma conta retificadora da conta de ativo que representa os referidos créditos. Certo ou errado? A questão está correta. O trecho do Manual de Contabilidade aplicada ao setor público, página 157, confirma esse tratamento. Quando a probabilidade de recebimento de um crédito tributário se torna remota, ele deve ser desreconhecido das demonstrações contábeis, mas mantido em contas apropriadas, para controle e transparência. Portanto, o ajuste contábil reduz o valor do ativo registrado, refletindo a expectativa real de recebimento, e a contrapartida dessa redução é uma conta retificadora do ativo, exatamente como descreve a questão. Questão de número 11. Em relação à mensuração de passivos, provisões e passivos contingentes, julgue o item que se segue.
A provisão, enquanto passivo de valor ou prazo incerto, deve ser reconhecida quando houver obrigação presente resultante de eventos passados, sendo distinta do passivo contingente, cuja existência ou exigibilidade depende da ocorrência de eventos futuros incertos não totalmente controláveis pela entidade. Certo ou errado? O item está correto. Provisão é um passivo de valor ou prazo incerto, reconhecido quando há uma obrigação presente, decorrente de evento passado. Já o passivo contingente depende de eventos futuros incertos e não é reconhecido, apenas divulgado, refletindo a diferença essencial entre os dois. Questão de número 12. Em relação à mensuração de passivos, provisões e passivos contingentes, julgue o item que se segue. O valor justo de um ativo corresponde à soma do seu preço de compra com os encargos e demais gastos incorridos para colocá-lo em condição de uso, sendo utilizado como base de mensuração inicial em registros contábeis de aquisições realizadas pelo setor público. Certo ou errado? A afirmativa está incorreta. Valor justo é o preço pelo qual um ativo poderia ser negociado entre partes independentes em uma transação regular, ou seja, uma estimativa de mercado, e não inclui necessariamente os custos de aquisição. Já o valor de aquisição é o que corresponde à soma do preço pago pelo ativo, mais encargos e despesas para colocá-lo em condição de uso, sendo o critério utilizado como base de mensuração inicial para registros contábeis no setor público, conforme o Manual de Contabilidade aplicado ao setor público, 11ª edição, parte 2, ativo permanente. Questão de número 13. Em relação à mensuração de passivos, provisões e passivos contingentes, julgue o item que se segue. De acordo com os princípios contábeis aplicáveis ao setor público, deve prevalecer a essência jurídica sobre a forma econômica nas transações, de modo a garantir que os registros contábeis reflitam estritamente os atos legais, mesmo quando estes não representem adequadamente a realidade patrimonial da entidade. Certo ou errado? A questão está errada, pois, de acordo com o Manual de Contabilidade aplicado ao setor público, 11ª edição, no setor público, assim como na contabilidade em geral, prevalece a essência sobre a forma. Isso significa que os registros contábeis devem refletir a realidade econômica e patrimonial das transações, e não apenas seus aspectos legais ou formais. Questão de número 14. Em relação à mensuração de passivos, provisões e passivos contingentes, julgue o item que se segue. A mensuração da provisão deve refletir a melhor estimativa do valor que a entidade racionalmente pagaria para liquidar ou transferir a obrigação na data das demonstrações contábeis, considerando, inclusive, evidências posteriores ao encerramento do exercício. Certo ou errado? O item está correto. A mensuração de provisões deve refletir a melhor estimativa do valor necessário para liquidar ou transferir a obrigação na data das demonstrações contábeis. Essa estimativa deve considerar todas as informações disponíveis até o encerramento do exercício, inclusive eventos subsequentes relevantes que possam alterar o valor da obrigação. Esse procedimento assegura que os registros contábeis representem uma visão realista e prudente das obrigações da entidade pública, conforme estabelece o Manual de Contabilidade aplicado ao setor público, 11ª edição. Questão de número 15. Acerca de mensuração de ativos, ativo intangível, reavaliação e redução ao valor recuperável, julgue o item subsequente. Após o reconhecimento inicial, o ativo intangível poderá ser reavaliado com base em estimativas internas da entidade, ainda que não exista mercado ativo, desde que se utilize metodologia técnica fundamentada e haja regularidade na revisão do valor contábil. Certo ou errado? O item está incorreto, porque segundo o Manual de Contabilidade aplicado ao setor público, 11ª edição, e as normas brasileiras de contabilidade técnicas do setor público, ativos intangíveis não podem ser reavaliados com base apenas em estimativas internas, quando não há mercado ativo para o ativo. A reavaliação de ativos intangíveis só é permitida se houver preço de mercado observável. Caso contrário, o ativo deve ser mensurado pelo custo histórico, menos amortizações e perdas por redução ao valor recuperável. Estimativas internas podem ser utilizadas apenas para teste de recuperabilidade, impairment,
mas não substituem a necessidade de mercado ativo para reavaliação contábil. Questão de número 16. Acerca de mensuração de ativos, ativo intangível, reavaliação e redução ao valor recuperável, julgue o item subsequente. A reversão de perda anteriormente reconhecida por redução ao valor recuperável de ativo não gerador de caixa deve ser registrada como variação patrimonial aumentativa, de natureza credora, com reflexo positivo imediato no resultado do período. Certo ou errado? O item está correto. Segundo o Manual de Contabilidade aplicado ao setor público, 11ª edição, a reversão da perda por redução ao valor recuperável reflete o aumento no valor recuperável de serviço estimado do ativo, seja pelo seu uso ou pela sua venda, desde a data em que a entidade reconheceu a última perda por redução ao valor recuperável para esse ativo. Questão de número 17. Acerca de mensuração de ativos, ativo intangível, reavaliação e redução ao valor recuperável, julgue o item subsequente. Para ativos geradores de caixa, a entidade deve mensurar o valor recuperável como o menor valor entre o valor de mercado e o valor justo, considerando as despesas de venda e a depreciação acumulada no período. Certo ou errado? O item está incorreto. Para ativos geradores de caixa, o valor recuperável é o maior entre o valor justo, líquido de despesas de venda, e o valor em uso, fluxos de caixa futuros descontados. Não se considera depreciação acumulada nesse cálculo, ao contrário do que o item afirma. Questão de número 18. Julgue o item a seguir em relação à receita e despesa sob o enfoque patrimonial, mensuração de ativos, ativos imobilizado e intangível, depreciação, amortização e exaustão. Os itens do ativo imobilizado estão sujeitos à depreciação, exaustão ou amortização, conforme a natureza do bem, e a apuração desses encargos deve ocorrer mensalmente, a partir do momento em que o ativo for incorporado ao patrimônio da entidade. Certo ou errado? A afirmação está incorreta. Segundo o Manual de Contabilidade aplicado ao setor público, 11ª edição, e as normas brasileiras de contabilidade técnicas do setor público número 7, ativo imobilizado, a depreciação, amortização ou exaustão deve iniciar quando o ativo estiver disponível para uso, ou seja, quando estiver em condições de operar conforme o pretendido pela entidade, não necessariamente no momento da incorporação ao patrimônio. Questão de número 19. Julgue o próximo item a respeito de patrimônio público, ativo, passivo, saldo patrimonial e variações patrimoniais. O passivo financeiro compreende pagamentos que independem de autorização orçamentária, enquanto o passivo permanente abrange dívidas fundadas e obrigações cujo pagamento depende de autorização legislativa, ainda que a terminologia contábil atual utilize conceitos distintos dos previstos em lei. Certo ou errado? O item está correto, conforme o que dispõe a Lei nº 4.320, de 1964, especialmente o artigo 105, que define: o passivo financeiro compreende as dívidas e obrigações cujo pagamento independe de autorização orçamentária. O passivo permanente compreende as dívidas fundadas e outras cujo pagamento dependa de autorização legislativa. Questão de número 20. Julgue o próximo item a respeito de patrimônio público, ativo, passivo, saldo patrimonial e variações patrimoniais. Uma variação patrimonial aumentativa deve ser reconhecida quando houver pagamento ou compromisso firme assumido por contribuintes ou terceiros, inclusive nas hipóteses de ocorrência de fato gerador tributário ou na prestação de serviços ou investidura na propriedade de bens anteriormente pertencentes à entidade. Certo ou errado? O item está correto, pois está literalmente de acordo com o que dispõe o Manual de Contabilidade aplicado ao setor público, 11ª edição de 2025, parte 2 item 2.4.2, sobre o reconhecimento das variações patrimoniais aumentativas. Questão de número 21. Julgue o próximo item a respeito de patrimônio público, ativo, passivo,
saldo patrimonial e variações patrimoniais. No reconhecimento da variação patrimonial aumentativa diferida, decorrente da prestação de serviços anteriormente contratados a termo, quando o serviço for prestado, ocorrerá o fato gerador da variação patrimonial aumentativa, com lançamento a crédito da variação patrimonial aumentativa diferida. Certo ou errado? A afirmativa está incorreta. O erro do item é afirmar que, quando o serviço for prestado, ocorrerá o fato gerador da variação patrimonial aumentativa, com lançamento a crédito da variação patrimonial aumentativa diferida, dando a entender que a variação patrimonial aumentativa diferida continua a ser creditada após a prestação, o que não ocorre. O crédito vai para a variação patrimonial aumentativa efetiva, e a variação patrimonial diminutiva é reduzida. Questão de número 22. Julgue o seguinte item relativo à conceituação, objeto e campo de aplicação da contabilidade pública e princípios e normas de contabilidade sob a perspectiva do setor público e do Manual de Contabilidade aplicada ao setor público. A contabilidade pública, a exemplo dos demais ramos da contabilidade, aplica-se exclusivamente ao controle de bens patrimoniais do Estado, não estando diretamente vinculada ao orçamento público, cuja execução compete a órgãos de planejamento e finanças. Certo ou errado? O item está incorreto. A contabilidade pública não se limita ao controle dos bens patrimoniais do Estado. Conforme o artigo 85 da Lei nº 4.320 de 1964 e o Manual de Contabilidade aplicada ao setor público, 11ª edição, parte 1, item 1.2, ela tem por objetivo registrar, controlar e evidenciar todos os atos e fatos relacionados com a administração orçamentária, financeira e patrimonial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Questão de número 23. Julgue o seguinte item relativo à conceituação, objeto e campo de aplicação da contabilidade pública e princípios e normas de contabilidade sob a perspectiva do setor público e do Manual de Contabilidade aplicada ao setor público. A mudança de estimativa contábil caracteriza-se pela correção de erros materiais em registros anteriores e deve ser tratada nos termos das políticas contábeis adotadas pela entidade, como retificação de exercício anterior. Certo ou errado? O item está incorreto. A mudança de estimativa contábil ocorre quando há novas informações ou inovações que exigem ajuste em ativos, passivos ou no consumo de ativos. Segundo o Manual de Contabilidade aplicada ao setor público, página 324, essas mudanças não configuram correção de erro, devendo ser reconhecidas de forma prospectiva, e não como retificação de exercício anterior. Questão de número 24. Julgue o seguinte item relativo à conceituação, objeto e campo de aplicação da contabilidade pública e princípios e normas de contabilidade sob a perspectiva do setor público e do Manual de Contabilidade aplicada ao setor público. Quando aplicado à contabilidade pública, o princípio da legalidade permite que o administrador atue segundo sua conveniência, desde que não haja norma expressa em sentido contrário, sendo o silêncio da lei interpretado como autorização implícita para a prática de atos orçamentários. Certo ou errado? O item está incorreto. No âmbito da contabilidade pública e da administração pública, o princípio da legalidade tem sentido restritivo, ou seja, o administrador só pode agir quando houver autorização legal expressa. Diferentemente do particular, que pode fazer tudo o que a lei não proíbe, o agente público só pode agir conforme o que a lei permite. Questão de número 25. Acerca da natureza, da forma de organização e da utilidade das contas, julgue o item subsequente. O plano de contas serve como guia para a escrituração contábil de eventos que impactam o patrimônio de uma entidade, relacionando as rubricas contábeis a serem utilizadas por uma entidade, acompanhadas de suas respectivas funções. Certo ou errado? O item está correto. O plano de contas é a estrutura básica da escrituração contábil, composta por uma relação padronizada de contas, que permite registrar os atos e fatos da entidade de forma organizada, elaborar demonstrações contábeis, produzir relatórios gerenciais úteis aos usuários da informação contábil,
Questão de número 26. No que se refere à Lei nº 4.320 de 1964 e suas alterações, e às licitações e contratos administrativos, julgue o seguinte item. No cálculo do superávit financeiro a ser utilizado como fonte para abertura de créditos adicionais, admite-se a inclusão do saldo não utilizado de créditos suplementares autorizados no exercício anterior, desde que vinculados a operações de crédito efetivamente contratadas. Certo ou errado? A afirmativa está incorreta. Segundo os artigos 43 e 44 da Lei nº 4.320 de 1964, créditos suplementares e especiais só podem ser abertos com recursos disponíveis e mediante exposição justificativa. Não há previsão para incluir saldos não utilizados de créditos suplementares do exercício anterior como fonte de superávit financeiro. Questão de número 27. Julgue o item a seguir, acerca de procedimentos contábeis patrimoniais dispostos no Manual de Contabilidade aplicada ao setor público. Os ativos intangíveis devem ser inicialmente reconhecidos, no setor público, ao custo. Certo ou errado? A afirmativa está correta. De acordo com o Manual de Contabilidade aplicada ao setor público, 11ª edição, os ativos intangíveis devem ser reconhecidos inicialmente pelo custo, ou seja, pelo valor pago para aquisição, incluindo todos os gastos necessários para colocá-los em condições de uso. Posteriormente, podem ser avaliados por amortização ou reavaliação, conforme as normas contábeis aplicáveis. Questão de número 28. Em relação à fonte ou destinação de recursos no setor público, julgue o próximo item. As fontes dos recursos dos valores extraorçamentários devem estar sempre associadas à identificação de que o recurso é do exercício atual. Certo ou errado? A afirmativa está correta. De acordo com o Manual de Contabilidade aplicada ao setor público, 11ª edição, os valores extraorçamentários têm suas fontes de recursos sempre associadas ao exercício atual, pois são de caráter temporário e não integram um superávit financeiro. Questão de número 29. A respeito do tratamento contábil dos restos a pagar e das despesas de exercícios anteriores no setor público, julgue o item que se segue. Os restos a pagar não processados liquidados no exercício, mas que não sejam pagos, devem ser transferidos para os restos a pagar processados. Certo ou errado? A assertiva está correta. De acordo com o Manual de Contabilidade aplicada ao setor público, 11ª edição, quando um resto a pagar não processado liquidado, ele passa a representar uma obrigação já reconhecida, ou seja, uma despesa processada. Se após essa liquidação, o pagamento ainda não ocorrer até o encerramento do exercício, o valor deve ser reclassificado de restos a pagar não processados para restos a pagar processados, refletindo sua nova situação contábil. Questão de número 30. Julgue o item a seguir, a respeito do regime orçamentário e da mensuração de provisões e passivos contingentes no setor público. O valor contábil da provisão diminui a cada período para refletir o seu valor justo quando o desconto a valor presente é utilizado. Certo ou errado? A afirmativa está incorreta. De acordo com o Manual de Contabilidade aplicada ao setor público, 11ª edição, quando uma provisão é mensurada com base no valor presente, o seu valor contábil aumenta a cada período, e não diminui. Esse aumento ocorre porque, com o passar do tempo, há a reversão do desconto a valor presente originalmente aplicado, de modo que o valor da obrigação vai se aproximando do montante que será efetivamente pago. Esse acréscimo é reconhecido como despesa financeira. E aí, conseguiu acertar? Comenta aqui embaixo o que você achou das questões. Quantas você errou? E quantas acertou? Se curtiu o vídeo, deixa o seu like. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma das próximas postagens. Continue praticando e nos vemos no próximo vídeo.